Tem algum caso de que alguém chegou com esses tipos de porquês que você poderia contar? Como você tratou e se ele conseguiu superar isso? E entender Eu os paraquês? eu imagino que, por exemplo, no caso que você deu ali, pô, eu fiz MBA, eu fiz isso, aquele outro, e eu sou menos bem-sucedido do que, sei lá, o influenciador. As pessoas sentem esse senso de injustiça. Talvez uma pessoa dessa tá com isso tão enraizado dentro dela que deve ser difícil de superar. É difícil, porque se ela ficar nessa ladainha do porquê. Quando, na realidade, a única resposta a tudo isso é o que o outro fez é que ele está numa frequência, né? Ele tem outros pensamentos, outros sentimentos, outra frequência vibracional que ele acessa aquela promoção que você não acessa. Né? Então, a pessoa que vou fazer, de novo, estou na falta, estou no desejo, né? Então, se eu desejo, estou na falta, então eu tenho que fazer para ter, então eu já não tenho. O outro não faz nada porque ele já acha que ele tem e ele vai e consegue. Então, quando você fala assim, por quê? Por quê? Se você quer a explicação do porquê, porque você está nessa frequência. Daí você fala, então, como é que você trata essa pessoa? Primeiro, ela percebendo exatamente, você está olhando para o do lado, você está achando que é sorte do camarada, o que é isso. Não, é só uma questão da frequência dele. Ele está numa frequência que você está na outra. Então, vamos começar a trabalhar aqui a sua frequência. E o que mais eu tenho são casos de pessoas que estavam justamente em falência, não podendo, né, não conseguindo as coisas, ou com uma doença muito séria, e que ao mudar essa frequência, mudar essa visão, elas se curam, prosperam. Então, é muito rápida essa mudança. Muito rápida. É mais difícil. É rápido? É rápido. Porque nós estamos falando de energia, vibração e frequência assim, ó. Nós estamos falando de você mudar o seu sentimento, a sua coisa rápida. Você não precisa vasculhar. Não tem a variável mente. tempo no meio. Não. Quando você acessa da maneira correta. Não tem essa variável, o tempo do todo e do uno. Ele já está aqui no agora, não está agora? Então, já Sim. está aqui agora. A hora que eu acesso essa fonte que já está no agora, é rápido. Como você faz para eles verem isso? Eu entendi essa parte de, você mostra primeiro para ele que o cara tá com um resultado melhor porque ele tá acessando uma frequência mais alta. Aí, se o paciente ele acredita no que você está falando, ele já assimilou essa parte. Mas aí, como ele aumenta a frequência dele? Como que ele chega nesse ponto? Então, dentro da EPRA, como é que a gente vai trabalhar? Você está falando dos nossos alunos. Isso. Né? Os nossos alunos dentro da Academia da Mente. Exatamente. Então, em primeiro lugar, quando a pessoa entra dentro da Academia da Mente, a primeira coisa que ela faz, ela entra dentro de um campo, que seria uma egrégora, de todos os milhares de acadêmicos, né, que já passaram por ali e que cria um campo morfogenético de vitórias e de conquistas. De altíssima vibração. Então, um dos maiores relatos que a gente tem é a pessoa entrou e eu coloco ela dentro deste campo vibracional através de um áudio que eu vou ali conduzindo e coisa e tal, e eles falam, nossa, só de entrar neste campo, me arrepio, choro, me emociono, já começam as coisas a acontecerem. Ela não ouviu nenhuma aula, ela não fez nenhuma técnica, eu só tirei ela de uma vibração pesada que ela estava e coloquei ela num outro estado de outro campo vibracional, energeticamente, pura energia. Só isso daqui já é um choque de pá, que já tira ela, como se fosse assim, já te arranco dessa matrix. Daí depois eu vou explicar, ela vai entender todo o funcionamento da mente. Como é que funciona a sua mente, que você não sabe? A gente está falando aqui de mente consciente, a gente está trazendo um monte de coisa, mas exatamente como é que funciona, como é que você vai fazer a leitura da informação da sua mente inconsciente, como que é isso? Como é que funciona o universo? Quais são os princípios universais? Se nós estamos aqui mergulhados no universo, eu preciso saber como é que eu funciono, como é que funciona o carro, como é que funcionam as leis do trânsito. Sim. Exato. Ela vai ter este conhecimento junto com técnicas que a gente vai colocando. Daí, de que maneira que eu corto isso? Então, ela vai para uma outra fase. Né? Então, como que eu corto essa conexão com a fonte? Então, qual foi o mecanismo que ela usou para cortar o mecanismo com a fonte? Aí a gente começa a mudar ela. Até aqui, nessas primeiras fases, nós estamos tirando, né, desprogramando a mente dela, para ela chegar no ponto e falar assim, então foi isso, naquela hora que eu fiquei só brigando, pegando aquele exemplo, né, como se fosse
Fiquei lá só o tempo inteiro entrando em brigando com, né, com o meu pai, que saiu, que não, aquela intriga. Então, aqui é a mesma coisa. Então, é esse o mecanismo que eu uso que me faz não prosperar, por exemplo. Que eu perco energia, que eu fico julgando um e o outro, por exemplo. Então, aqui eu saí da fonte. Ela começa a se conectar e depois ela entra com vários laboratórios. Que eu digo que põe a mão na massa com várias técnicas de conexão com o Lean. O Lean. Muito O bom. momento do agora, que é o momento de manifestação. E todas as crenças que elas estão tendo, a gente faz a suplantação, que é como eu chamo de transmutação. A gente não apaga o nosso passado, mas eu ponho uma informação positiva em cima da negativa. E o positivo é mais forte que o negativo. Então, ele vai neutralizando as informações. Então, é esse o processo que eu realizo com eles para eles chegarem lá e falar, olha, eu queria faturar X e faturei em um mês. Em um mês. Em um mês. Em 30 dias, né? Fiz Tem só esses esse casos. processo. Tem esses casos. Eu tenho uma doença X incurável, que nem nós temos vários casos de fibromialgia, que os médicos dizem que é incurável, e em questão de 30 dias estou andando, não tenho mais nada. Caramba. Tenho um câncer e estou ali diagnóstico com câncer, vai fazer o exame, não tenho mais câncer. Então, são os dados de realidade de uma transformação tão palpável, tão concreta assim, só que, para a gente chegar nesse concreto, a gente foi para o campo energético. Nós vamos aqui para esse vácuo quântico, para poder trazer essa manifestação, porque a gente tem que ir daqui, vem para cá, para o presente. E eu não posso me contentar com o que está acontecendo aqui, achando que isso é a realidade. Essa é uma realidade de um passado. E de todos esses aprendizados incríveis que você está passando aqui pra gente, se você pudesse sentar nessa mesma mesa e conversar com a Maura de 20 anos de idade e poder passar um aprendizado que você acha que seria incrível para a vida dela naquele momento, que aprendizado que seria? Gente, que pergunta interessante. Sabe que eu nunca me fiz essa pergunta. Sempre fala assim, gente, né, a gente sempre fala assim, não, se eu soubesse de tudo isso lá atrás, não tinha dado tanta cabeçada, né? Não tinha feito tantas, né? Seria mais simples chegar, né, onde está hoje. Acho que a frase que eu diria é: Um aprendizado. seu presente não define quem você é. Nossa, muito bom. Então, não se iluda, né? Não se descabele pelo que você está fazendo, porque ele não define nada de você. Porque quando a gente está em depressão, a gente se vê daquele jeito e fala, pô, eu sou essa Eu pessoa. sou isso, Eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou falido, eu sou... Não né? basta. Seu presente, a sua realidade, o que você chama de realidade, não te define. E se você mais. pudesse conversar com qualquer grande ser humano que já existiu em qualquer época da história, com quem você sentaria para ter uma conversa igual a gente está tendo hoje, nós três aqui? Imagina você ter uma conversa com a Maura de 20 anos e com uma pessoa. Quem seria essa pessoa? Qual seria o... né? Qualquer pessoa. Que você pudesse fazer algumas perguntas e Eu aprender. conversaria com o Jung. É isso que você está falando? É isso mesmo. Conversaria com o Jung. Jung? Acho ele... Jung. A Jung. Carl Jung. Eu acho ele bárbaro. Por quê? Porque na época dele, ele foi para um lado subjetivo, mais subjetivo, energético. Ele rompeu com Freud, que era, né, estava ali, algo que o Freud até achou que ele ia ser o discípulo dele. E ele foi assim para um lado mais espiritual. Naquela época, ele já se conectou com energia, com o espiritual, com a sincronicidade, com a questão dos sonhos de uma forma diferente do que a leitura de sonhos que ele estava vendo, os símbolos. Então, acho que é um ser humano extremamente rico e desbravador né? E que fez uma ruptura muito interessante. E que criou uma certa inimizade com o Freud ali, porque o Freud achou que ele ia ser o pupilo dele, né? E ele foi para um outro caminho, ou seja, ele teve uma mente que é aberta. E eu adoro mentes abertas. Que questionam, que saem do que está ali, que estou vendo para outro canto, e meio que contra todo mundo, vai e faz. Essas pessoas mudam o mundo. Ele inovou a área da psicologia. A maneira de tratar e de enxergar. Tratar e de enxergar. Ele foi um grande inovador. Freud, ele trouxe todos os pilares, né?
psicanálise é uma estrutura, não podemos negar. Mas em cima desse pilar, eu tenho que sair, tenho que ampliar. E ele foi o que abriu uma... E Freud não gostou de Não. quando ele Pelo abriu? menos é o que dizem, né? Eu sei disso, né? Através de estudos, mas nada que eu bati um papinho com os dois ali. Como Imagina assim? um Você não podcast. gostou? Você brigou com o Jung? Fofocas da psicologia. Fofocas ali. Mas é o que, né? É o que fala, que eles eram muito próximos. Uhum. E daí o Freud achava mesmo que ele iria, né? Porque ele era mais jovem, né? Que o Freud queria acompanhar. Mas daí ele teve uma visão, um conceito diferente, então eles criaram essa ruptura. Lógico que eu acho que não é saíram no tapa, nem nada desse jeito, né? Mas Só deve aquela desavença, assim. desavença de conceitos, né? Quando a gente estava falando ali do 7 em 7, só para voltar nisso aqui, que aí o Ricardo acabou puxando outro assunto, o que ficou para mim ali era por que é de 7 em 7 anos o ciclo? Tem algum motivo por trás de a gente quebrar a nossa vida sempre de 7 em 7 em 7? Olha, na realidade, esse 7 em 7, ele é um movimento da alma, né? Essa é a mudança do movimento da alma. Mas os ciclos de mudança, ele tem tanto de 11 em 11, de 21 em 21, ele tem outros ciclos. Né? Então, esse é um espelhamento de alma. E esse é um estudo dentro da antroposofia. A antroposofia é que eles estudam bem esses setênios, que fazem essa biografia, né? Então, não é que é assim, por que tem que ser de 7 em 7? 7 em 7 seria este movimento de alma. Se você faz um outro de 21 anos, né, que é até a hora que você desce, né, até os 21, é a hora que eles dizem que é o seu ponto máximo de encarnação. Então, antes de 21, ninguém está totalmente encarnado. Caramba, Aí você sério? pega um gurizinho de 16, 15 anos se achando, ela fala assim, você ainda não nasceu inteiro. Falta ali. Sim. Que é a hora que estão todos os seus corpos de energia e o seu eu, né, ali firmado. E daí se começa uma outra leitura de espelhamentos a partir dos 21. Então, como se você estivesse nascendo aqui e como que vai. Então, não é que é uma... Depende do estudo, da leitura que você vai fazer daquela alma, daquela pessoa. Esse é um estudo complexo, muito bonito dentro da antroposofia. E o ponto final da maneira como você conduz os seus alunos na academia da mente, né, como você falou, seria a transmutação. É isso? Esse ponto? Se você puder explicar esse conceito, o que significaria isso no processo da análise do paciente? Então, eu uso essa técnica de transmutação, que aconteceu algo. Né? Então, se aconteceu alguma coisa que está na sua mente inconsciente e que a gente vai puxar quando você diz eu quero tal coisa, e daí você fala, eu não estou conseguindo aquilo. Por que eu não estou conseguindo? Porque existe um bloqueio. Então, a gente vai atrás desse bloqueio. Eu digo que é um ato cirúrgico pontual, onde nós não vamos abrir o seu coração por inteiro, mas só consertar um negocinho. Então, como é que a gente vai nesse ato cirúrgico? Então, no momento em que você você fala assim, eu quero uma coisa, e o que é que você sente? Eu sinto medo, por exemplo. Sinto medo, eu acho que não vai dar certo, sinto frustrado, sei lá, acho que não... insegurança. Este medo é uma linguagem da sua mente inconsciente. É alguma informação que você tem lá de outras coisas que aconteceram, que você sentiu medo, e agora, na hora que você pensa em fazer alguma coisa, vem o mesmo medo que te bloqueia e te trava, e daí você não faz. Então, para que este seu sonho seja manifesto, nós precisamos transmutar isso aqui. Então, a hora que a gente faz uma técnica de retorno àquela informação, né, daquele medo, a primeira vez que essa pessoa sentiu aquele medo, e vamos ver o que era que ele precisava aprender. A tal pérola. Qual é o aprendizado que você pode deixar com que essa emoção vá embora e você fique apenas com o bom disso. Então, na hora que a pessoa consegue ver o aprendizado, que aconteceu às vezes quando era pequeno, né? Não precisa nem ser grandes coisas, não precisa ser um fato, não precisa ser uma coisa traumática, pode ser mamãe não comprou bicicleta para mim, e deu pro meu irmão, e eu achei, então o que você tinha que aprender? Né? Que você não é o centro. Você não é o centro. Né? Vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua hora que seu pai não comprou, porque, né? Ali que você tem então daí você vai e vem para cá para esse teu momento. Então por que você está com medo? Porque você está com medo porque também você não está sendo o centro. Você quer que todo mundo olhe para você, pera lá. Né? Então o que você precisa olhar? O que você precisa aprender aqui? O que você precisa aprender ali? Então essa
essa transmutação, Entendi. onde você tira a carga energética daqui e passa para cá. E isso é possível porque todo o passado e esse fato que aconteceu lá atrás é pura energia, porque não existe mais. Né? Essa bicicleta que o menininho queria, no exemplo que a gente deu, já não existe mais. Uhum. Então, o que existe? A energia mental que está guardada ali. Mesmo que for uma memória inconsciente. Às vezes eu nem lembro dessa Mesmo que for. exemplo da bicicleta. Sim, mesmo que for. Essas são as melhores. A pessoa acessa a memória que ela não tinha acesso conscientemente. Porque qual é o caminho da memória? A emoção. Como é que a sua mente consciente fala com você? Emoção. É divertidamente, né, Rosa? É divertidamente, exatamente. Sentir uma emoção é um cordãozinho de energia. Né? E você sente aquela emoção e você sente no corpo. Nosso corpo está a nossa mente inconsciente. Então, eu senti ali. Você fala assim, eu senti medo. Onde você sente o medo? Nossa, me dá um buraco no estômago. Ou sinto medo, me dá aqui, sabe? Qualquer parte do corpo. Aquela parte do corpo é a memória. É onde a energia ficou parada. E daí você vai trazer na consciência aquela energia. E você acredita que também vem de vidas passadas algumas coisas? Ou tudo foi criado? Algumas memórias, elas podem vir de de vidas passadas? Sim, ela pode vir de vidas passadas. Eu acredito em vidas passadas, obviamente, não, né? Não acredito que essa seja a nossa primeira e única experiência. Mas nessa transmutação, não necessariamente a gente precisa ir na vida passada. Para isso aqui, porque se a memória está aqui, o mesmo medo em relação aqui à bicicleta, né, eu tenho, que eu quero ser o centro, se a gente puxar a história desse cidadão para outra existência, é a mesma coisa. Vida passada só muda o cenário, mas a ação e a reação que a pessoa teve é a mesma. Nada muda. A gente Continua se repetindo. mesma coisa, só muda a vestimenta, A bermuda. o cenário, Tudo a bermuda. muda. Só Mas muda o avatar, né? Mas é a mesma coisa. Então, você pode até ir também numa vida passada, mas vai cair na mesma coisa. Para que ela precisa aprender lá e aqui. Às vezes é mais fácil ir para uma vida passada, porque parece que fica mais distante. Então, a pessoa consegue se ver. Mas foi numa vida passada. Eu falei, neguinho, você é o mesmo, viu? Então, mas Não quer, não. o problema disso é depois a pessoa dar a culpa daquela crença limitante na vida dela. Eu sou assim porque eu fui uma freira. Ao invés de olhar e falar, não, eu sou assim porque eu sou assim e também fui uma freira. Muitas vezes o pessoal que investiga vidas passadas fala assim, você tem esse comportamento porque você foi uma freira lá na década de tanto, então por isso você não consegue arranjar namorado, porque você ainda tá freira, né? Ou então, você é muito raivoso hoje em dia porque você lutou a guerra lá, você era né? Um viking. Um viking, lá. exato. Daí você está tirando a sua responsabilidade do agora e jogando lá atrás, né? Mas a gente faz isso mesmo sem ser, né, para vidas passadas. Mesmo que você pode falar assim, eu sou assim porque meus pais eram assados. Esse jogar, você pode só jogar para a infância, como você pode jogar para a vida passada, como você pode jogar para qualquer outra coisa. Então, a hora que eu escuto isso, eu fiz assim... É o terceirizar a culpa, né? Ou tá na vida passada, ou tá no pai. Ou tá no outro. Então, se a pessoa... Mas acontece isso mesmo, né? Então, a hora que você vai para a vida passada, você só está dando mais possibilidades de ela poder jogar o pacotinho dela. Em algum lugar. Né? Muito bom. E isso tudo é o despertar, viu, galera? Isso mesmo. 4 a 7 de agosto teremos aí uma aula, né? Isso. Que você vai ministrar da Academia da Mente, certo? A gente deixa o convite aí pro pessoal, certo? Gostou de estar aqui com a gente? Tenho só Você uma tem mais última um pergunta. Vai lá, manda bala, Rosa. É uma coisa que sempre me chama atenção. Todas as vezes que eu ouço pessoas que falam sobre lei da atração, cocriação, elas sempre falam do poder da escrita. Eu até hoje não entendi por que a escrita é tão importante, como se fosse uma ferramenta para ajudar a eu criar a realidade que eu quero. Você consegue explicar por que a escrita... Quando você escreve, né, você tá materializando de uma certa forma. Tanto é que hoje é uma lástima que as pessoas não escrevam mais. Elas estão o tempo inteiro digitando. Só que quando você digita, o teu cérebro não registra aquilo.
Então, a absorção da informação, ela está se perdendo. Muito bom. Né? Então, mesmo nas escolas, que o pessoal não leva mais caderno. Sério? É tudo computadorzinho ali, É que no ele já vai iPad. escrevendo no iPad. Caramba, que né? absurdo. Não há uma retenção. Então, a escrita, ela tem até mesmo a grafologia, o estudo da grafologia, que vai perceber até como é que você escreve o A, o U, o R, e que faz a sua leitura da sua personalidade. Eu não entendo muito disso, eu só sei que uma pessoa uma vez fez, né? Falou para eu escrever lá um textinho. Eu falei, incrível, como é que a pessoa falou tanta coisa de mim só pela maneira com que eu escrevo? Caramba. Né? Então, eu acho isso uma ciência interessante. Ou seja, a escrita ela é uma forma de materialização. Se eu quero absorver, eu só estudo escrevendo. Se eu só ler, eu não fixo. Eu tenho que escrever nem que seja alguns tópicos. Antigamente era assim na escola, né, Rosa? Por isso que ter diário é importante. O diário já entra numa outra questão, né? Tem coisas que outro patamar. a gente não quer esquecer as coisas, tem coisas que é bom você não escrever, né? Tipo, o diário é um patamar acima. Mas mas é uma coisa. é a faculdade já. Então, a escrita é que a sua mente, né, o seu cérebro e o movimento da sua mão, ele cria uma ordem, uma forma. E essa forma tem mais facilidade para se manifestar. Entendi. Do que simplesmente ficar, né, ali falando. Porque eu tenho muitas vezes, quando eu leio de ler livro, eu gosto muito de riscar, né? Tem Sim. gente Grifar, né? grifar, né? E às vezes escrevo do ladinho. E às vezes, na hora que eu quero lembrar alguma coisa, eu lembro que estava mais ou menos no meio do livro, aqui embaixo, e que eu escrevi, e eu vou lá fuçar aqueles livros, e está ali aquele grifo não sei quanto tempo. Então, é uma memória fotográfica. Total. É essa memória fotográfica, e a gente tem essa lentezinha aqui dentro.